Olá e bem-vindos à nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar numa passagem do Evangelho de João, que é ao mesmo tempo simples e de uma profundidade imensa. Estamos falando de João, capítulo 4, versículos 43 a 54. A cena central é a de um pai, um oficial do rei, que viaja desesperado para pedir a Jesus que cure seu filho. E o filho está à beira da morte em outra cidade. É uma história com uma tensão humana muito forte, né? Muito. A gente tem um homem que está acostumado ao poder, ao controle, e de repente se vê completamente impotente diante da doença do filho. E ele vai buscar ajuda em Jesus. Exatamente. Em um pregador itinerante, cuja fama estava só começando a se espalhar. Sim, E o próprio texto nos diz que este é o segundo sinal que Jesus realiza na Galileia. Isso conecta diretamente ao milagre das bodas de Caná. certo. A nossa ideia aqui é explorar juntos a jornada da fé desse oficial, uma fé que é testada, que é transformada, e analisar o poder da palavra de Jesus que age. Bom, age sem se importar com a distância. E os personagens são fundamentais para isso. Jesus retornando à Galileia, depois daquele encontro transformador em Samaria. Isso. E este oficial, que provavelmente era ligado à corte de Herodes Antipas, e que deixa o status dele de lado, movido pela angústia de pai. Perfeito. Então vamos começar pelo contexto. A narrativa abre com uma afirmação que pode soar um pouco enigmática. No versículo 44. Sim, Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Só que logo depois ele entra na Galileia e é bem recebido. Parece uma contradição. parece, né? A que terra ele estaria se referindo? Essa é uma excelente questão. E os comentaristas que a gente analisou dedicam bastante atenção a ela. Imagino. Uma primeira interpretação, talvez a mais direta, é que a própria terra seria a Judéia, de onde ele tinha acabado de sair. Ah, claro. Lá a oposição já era bem forte. Exato. A elite religiosa em Jerusalém já demonstrava uma clara hostilidade a ele. Faria sentido. Certo. Mas existe outra visão, não é? Sim, e é a que muitos estudiosos como Calvino e Hendrickson defendem. Eles argumentam que a referência é a própria Galileia, A Galileia. mais especificamente a Nazaré, a cidade onde ele cresceu. E isso nos leva àquela aparente contradição que você mencionou. Exato. Se a Galileia é a terra onde ele não tem honra, por que o versículo seguinte diz que os galileus o receberam bem? Então, a chave não está na recepção em si, mas na motivação por trás dela. Na motivação. Sim. O versículo 45 nos dá a pista. Eles o receberam porque tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém na festa. Ah, entendi. A recepção deles não era baseada em quem Jesus era, na sua mensagem. Era baseada no espetáculo dos milagres. Era uma fé superficial, então. Uma admiração pelo extraordinário. Exatamente. Nesse sentido, ele não era verdadeiramente honrado como o Messias, mas visto mais como uma atração, um realizador de prodígios. Isso muda completamente a leitura da cena. A honra que ele buscava era um reconhecimento genuíno, não um fascínio. Perfeito. E falando em personagens, vamos focar nesse oficial do rei. O que a gente sabe sobre ele? Olha, pelo que tudo indica nas fontes, ele era um funcionário a serviço de Herodes Antipas, o governante da Galileia. Ou seja, não era um cidadão comum. De jeito nenhum. Era alguém da elite, com status, possivelmente um homem rico e com influência na corte. Isso é impressionante. Mostra que a fama de Jesus não estava restrita só ao povo mais simples, né? Com certeza. A notícia dos feitos dele já estava chegando aos corredores do poder. O desespero, pelo visto, não faz distinção de classe social. É verdade? O fato de um homem dessa posição se dispor a fazer uma longa viagem para procurar um pregador da Galileia mostra o tamanho da aflição dele. E a reputação que Jesus já estava construindo, claro. Exatamente. A necessidade quebrou qualquer barreira de orgulho ou de status que ele pudesse ter. E essa viagem não era pouca coisa. A geografia aqui é fundamental. Jesus está em Caná e o filho doente está em Cafarnaum. Sim, e a distância é um detalhe crucial para a gente entender a história. Qual era a distância? Os comentários apontam algo entre 32 e 42 quilômetros. Uau! E não era um caminho plano e fácil. Era um trajeto montanhoso, difícil,
que provavelmente levou um dia inteiro de viagem, seja a pé ou com um animal. Dá para imaginar a angústia desse pai a cada passo. Fazer uma jornada assim com o coração apertado, sem saber se o filho ainda estaria vivo quando ele voltasse. Sem dúvida. A viagem em si já é um testemunho do desespero dele. Ele não mediu esforços. E essa jornada toda culmina no pedido que ele faz a Jesus. Mas o que me chama a atenção é como ele pede. O que você quer dizer? Ele diz: Senhor, deste antes que o meu filho morra. Ele chega com uma ideia muito clara de como a cura deveria acontecer. Sim, a expectativa dele era que Jesus precisava estar fisicamente presente ao lado do menino. Ele imaginou a cena toda. Provavelmente. Imaginou que Jesus iria com ele, desceria de Caná para Cafarnaum, talvez tocasse no garoto, e é exatamente essa mentalidade que Jesus confronta na resposta. A resposta de Jesus no versículo 48 é bem direta, né? Se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Parece até um pouco dura. Pode parecer, mas comentaristas como o Warren Wiersbe destacam que essa fala não era só uma repreensão pessoal ou oficial. Certo. Era um desafio à mentalidade geral dos galileus, aquela mesma fé superficial que a gente mencionou. Eles estavam buscando o espetacular. A prova visível. Isso. Jesus estava, na verdade, convidando todo mundo ali a um nível mais profundo de fé. Uma fé que não depende de ver para crer. Ele está elevando o nível da conversa. E a reação do pai a essa provocação é notável. Ele não entra num debate teológico. De forma alguma. A resposta dele é um dos pontos mais comoventes da narrativa. Ele simplesmente insiste. Com uma urgência que transborda amor de pai. Exato. Senhor, desce antes que o meu filho morra. O fascinante aqui é que o desespero dele corta qualquer formalidade. Ele não quer uma lição sobre fé, ele quer salvar o filho. E essa sinceridade, essa angústia genuína... É o que parece tocar o coração de Jesus. A fé dele era imperfeita, com certeza, mas era muito real na sua dor. E aí vem o momento decisivo, o clímax do diálogo. Jesus não vai. Não. Ele não atende ao pedido do pai da forma como ele esperava. Ele simplesmente declara com autoridade: vai, o teu filho vive. Que teste para aquele pai. Um teste imenso. Ele viajou o dia inteiro esperando que Jesus o acompanhasse e tudo que ele recebe de volta é uma frase. É um momento de transformação radical. O oficial é confrontado com uma escolha. Se apegar à ideia dele ou confiar na palavra que acabou de ouvir. Exatamente. E as fontes como os comentários Holman e Beacon são unânimes em destacar a beleza da resposta dele. O texto diz, de forma muito simples, o homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. A prova da fé dele está na obediência imediata. Sim. Ele não pede mais nenhum sinal, não faz mais nenhuma pergunta, ele simplesmente se vira e começa a longa viagem de volta para casa. Apoiado apenas em uma promessa. Que confiança! É a passagem de uma fé que precisa ver para uma fé que se apoia naquilo que ouve da boca de Jesus. A palavra dele se tornou suficiente. E é nessa jornada de volta que a confirmação do milagre acontece. Exato. No dia seguinte, enquanto ele está a caminho, seus servos vêm ao seu encontro com a notícia: o teu filho vive. Que alívio! E ele, querendo confirmar tudo, pergunta a que horas o menino começou a melhorar. O detalhe que eles dão é fundamental. Crucial. Eles respondem, ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. A hora 7ª. No costume romano da época, seria por volta de 1h da tarde. E o pai imediatamente se lembra. Foi nesse exato momento que Jesus lhe disse: o teu filho vive. Exato. A palavra de Jesus curou o menino instantaneamente, no exato momento em que foi pronunciada. A implicação disso é gigantesca. Exatamente. E se elimina qualquer possibilidade de coincidência. Ou de uma recuperação natural. Sem dúvida. Foi um ato deliberado, preciso, realizado à distância, pelo poder soberano da palavra de Jesus. A narrativa faz questão de registrar o horário para não deixar dúvidas. Demonstra que a autoridade dele não é limitada por barreiras geográficas ou físicas. Nenhuma. Sua palavra é eficaz onde quer que seja enviada. E o resultado final é poderoso. A fé que começou com a busca desesperada de um pai, ela se espalha. O texto conclui de forma marcante. E creu ele e toda a sua casa. Vemos aqui o impacto comunitário de uma experiência pessoal.
A fé do oficial, agora solidificada pela evidência, levou à transformação de toda a sua família. A experiência de um levou à fé de muitos. Sim. E o comentário Beacon faz uma observação interessante, mostrando uma progressão entre os dois sinais que Jesus realizou na Galileia. Que progressão seria essa? O primeiro sinal, a água em vinho em Caná, demonstrou o poder criativo de Jesus sobre a matéria inanimada. Certo. Este segundo sinal, a cura à distância, revela seu poder vivificador sobre a doença, sobre a morte e sobre as limitações do espaço. Há um claro crescimento na revelação de quem ele é. Isso é fascinante. Então, com base em tudo isso, como a gente pode traduzir essa narrativa em lições práticas para nós hoje? O que tudo isso significa? Bom, as fontes que a gente consultou, como a Bíblia de Aplicação Pessoal e os escritos de Matthew Henry e Warren Wiersbe, convergem em algumas aplicações muito claras. Qual seria a primeira? A primeira, e talvez a mais óbvia, é sobre o amadurecimento da fé. A história nos mostra uma transição. Uma transição de quê para quê? Da fé que precisa ver para crer, para a fé que aprende a crer para então ver. O oficial começa precisando de um sinal visível da presença de Jesus, mas termina sua jornada confiando só na palavra, mesmo sem evidência imediata. É um convite para a gente examinar se a nossa fé depende de provas constantes ou se ela consegue descansar nas promessas, né? Exatamente essa a questão. E como a gente pode cultivar essa fé que confia na palavra, mesmo quando a realidade parece dizer o contrário? A própria história sugere que as provações têm um papel nisso. Foi o desespero que levou o oficial a buscar Jesus, e foi o teste imposto por Jesus que purificou e fortaleceu a fé dele. Faz todo sentido. Qual seria a segunda aplicação? O poder ilimitado de Jesus. O milagre de Caná, Cafarnaum, é uma demonstração clara de que a ajuda divina não está confinada pela geografia ou pelas circunstâncias. A palavra dele é poderosa e eficaz, não importa quão distantes a gente se sinta da solução. Exato. Isso é muito consolador. Significa que não há lugar ou situação que esteja fora do alcance do seu poder. É uma mensagem de grande esperança. Com certeza. E a terceira aplicação? Está na sinceridade em meio à dificuldade. O clamor desesperado do Pai. É um modelo de oração, né? Um modelo de oração fervorosa e honesta. É interessante como as crises têm esse poder de nos despir das formalidades. Sim, a oração dele não foi elaborada, não foi cheia de palavras bonitas. Foi crua, real. E foi essa oração que foi ouvida. Precisamente. A história nos ensina que Deus valoriza a autenticidade. Muitas vezes, são as crises que nos levam a esse tipo de fé mais profunda, focada no essencial. E por fim, qual seria a última lição que podemos tirar? O crescimento contínuo na jornada da fé. O oficial foi procurar um curandeiro para um problema físico. Certo, um problema urgente. Ele terminou crendo em Jesus como Salvador, e essa crença transformou toda a sua casa. Ele foi com um problema e voltou com uma salvação. Uau! Isso nos lembra que a fé não é um evento estático, um ponto de chegada, mas um processo dinâmico de crescimento e transformação. Que análise completa. Recapitulando, a gente acompanhou a jornada de um oficial desesperado, vimos uma fé que é testada e que evolui da necessidade de ver para a confiança na palavra, e testemunhamos um milagre que não só cura um menino, mas traz vida espiritual para uma família inteira. E para uma reflexão final, acho que a narrativa nos convida a examinar sobre o que a nossa própria fé está edificada. Como assim? Muitas vezes, assim como o oficial, a gente se aproxima de Deus com um plano muito claro na mente. Um roteiro de como a gente acha que a ajuda deve se manifestar. Queremos ditar os termos do milagre. Exatamente. A experiência dele, no entanto, nos mostra que a maior bênção pode estar em abrir mão do nosso plano e simplesmente confiar na palavra que nos é dada. Mesmo que ela desafie nossas expectativas. Sim, mesmo que nos peça para caminhar de volta para casa, na incerteza, apoiados apenas em uma promessa. A verdadeira fé floresce onde o nosso controle termina. Um pensamento poderoso para a gente concluir. Agradeço por compartilhar essas percepções tão ricas e esclarecedoras. Foi uma conversa muito edificante. Eu que agradeço. É sempre um privilégio explorar essas narrativas. E a todos que nos acompanharam, obrigada pela atenção. Até a nossa próxima conversa.